TV Artilheiro. Quanto esse jogo é importante para a sequência da competição, lógico, vale os mesmos 3 pontos, a gente sempre toca nessa tecla, mas pensando no início do próximo turno, né, já para fechar bem esse primeiro turno, e diante de uma equipe que está muito bem na tabela de classificação, mas é um clube que o Fortaleza está muito acostumado a jogar, é um clube nordestino como o Bahia. Boa tarde, eu acho que um jogo importantíssimo, né? Esse duelo já vem de longa data. Copa do Nordeste a gente se enfrentou também, né? Então a gente sabe da qualidade da equipe do time do Bahia, e jogando na casa deles é uma equipe que dobra esse poder, né? De ser ofensivo, né? Um time de criar bastante, um time que faz bastante gol jogando dentro da sua casa, e é um time que está muito bem montado. Então, para a sequência da competição, para a gente é muito importante fazer um jogo muito seguro lá, tranquilo, né? E saber que não vai ser fácil, como não vencendo, né? É difícil pontuar tanto fora quanto dentro de casa, e o campeonato vem sendo prova disso, né? A gente empatou com o líder lá 3-3, que foi o Santos, depois perdemos em casa, então é uma competição muito difícil, de altíssimo nível. Então, da mesma maneira que os times vêm aqui da nossa casa e às vezes conseguem pontuar, a gente também tem condições de chegar lá e pontuar também. Mas como eu falei, vamos ter que pagar um preço bem alto, porque o futebol hoje em dia não tem adversário bobo, e tá todas as equipes muito bem montadas e muito bem treinadas. Dá para pensar como se fosse a gente tem a condição de recuperar os pontos que foram perdidos dentro de casa? Dá para ser mais ou menos com esse pensamento? Sim, acho que sim, porque a gente sabe que o nosso intuito na competição é pontuar jogo após jogo, né? E quando a gente joga da maneira como a gente jogou o último jogo e não ganha jogando dentro de casa, fica com esse gostinho de, né, poderia ter dado mais, ou poderia ter sido melhor, o resultado poderia ter sido melhor, porque eu creio que o jogo foi muito bom, pelas estatísticas que a gente tem e pelos dados de chances criadas também. Então, a gente fez um grande jogo, sim. A bola só não entrou, e, né, o goleiro adversário foi muito bem também na partida. E com isso fica esse gosto amargo da derrota, né? Mas como eu falei, o time está trabalhando bastante, a gente está muito bem treinado, a gente já pegou o jeito que o Zé quer que a gente jogue. Então é ter calma, colocar em prática, como eu falei, fazendo um jogo seguro e colocando aquilo que a gente vem fazendo na semana, a gente tem grande chance, sim, de sair e pontuar fora de casa também. Existem 7 times atrás do Fortaleza nesse momento na tabela de classificação. Desses 7, o Fortaleza jogou contra 5 deles dentro de casa. Então a expectativa do segundo turno é que joguem os jogos mais fáceis, teoricamente, porque são os times que têm menos pontuação na tabela, são fora de casa, enquanto os jogos mais difíceis dentro de casa. Os 3 primeiros colocados, o Fortaleza jogou fora de casa. Para vocês, jogadores, existe essa preferência de jogar contra os times mais fracos dentro de casa ou fora de casa, porque dá para arrancar um pontinho lá, ou não existe esse tipo de pensamento que o adversário que vier, não importa aonde é que vai ser o jogo? Não que não exista esse tipo de pensamento, eu acho que até existe, mas talvez não da forma colocada como por você colocou. Tipo assim, é claro que a gente jogou contra a Chapecoense lá e ganhamos fora, a gente vai pegar eles em casa, não significa que o jogo vai ser fácil, eles se encontram numa situação delicada na competição, e todo jogo tem a sua dificuldade e a sua particularidade, né? Porque assim, se você enfrenta um time que está na zona do rebaixamento, provavelmente ele está atrás de você na tabela, mas time nenhum quer se encontrar nessa situação, então a chance de você ganhar dele acaba sendo dobrada, porque é um time que quer sair dele de qualquer maneira e vai fazer de tudo para tentar ganhar a partida também. E se você enfrenta um time que está acima de você na tabela, ele está brigando por G4, está brigando por título, está brigando por Libertadores. Então, dentro dos 3 pontos aí da competição, que é não cair, Sul-Americana e Libertadores, e brigar pelo título, você tem 3 campeonatos à parte, independente do time que você enfrenta, já tendo ganhado ou não. Como eu falei, pela maneira como a gente se encontra na competição, a gente vai estar sempre brigando por alguma coisa e competindo de igual para igual com esses duelos individuais, porque quer queira ou que não, no segundo turno, talvez a maior vantagem que a gente tenha sobre isso, sobre já ter jogado contra todo mundo e ganhado alguns jogos e perdido outros, é que, como são confrontos diretos, talvez empatar com um time que esteja atrás da gente não seja um resultado tão ruim como seria no primeiro turno, talvez perder ou ganhar, entendeu? Talvez essa seja a diferença. Felipe, o Tinga, o Jackson e o Juninho já passaram pelo Bahia. Por último, mais recentemente, o Juninho e Jackson. Até que ponto eles podem ser importantes em algum tipo de ajuda sobre formações do Bahia, como é que o Roger gosta de jogar? Dá para ajudar um pouquinho nessa hora? Acho que dá, mas bem pouco, assim, né? Acho que cada jogo
é uma história, cada jogo acontece de uma maneira diferente, mas claro que algum detalhe talvez de bola parada, de jogada ensaiada, que quem já trabalhou lá e conheça e transmita e passa pra gente, acaba ajudando sim. Mas dentro dos 90 minutos é bem difícil você conseguir controlar essa dinâmica porque o futebol hoje em dia está muito intenso, né? Então acaba acontecendo as coisas inéditas todas as partidas. Então, por mais que você conheça o adversário e a maneira como ele jogue e se comporte dentro de campo, sempre acaba acontecendo novidades dentro da partida. Então, creio que no aspecto bola parada, jogada ensaiada, até mesmo uma cobrança de falta ou de pênalti, isso nos dá uma vantagem sim. Felipe, a gente estava até comentando aqui antes da coletiva, né? Os treinos fechados e tal, a gente nunca sabe a escalação, mas pela quantidade de Felipe aí já dá para imaginar o time, né? Que você falasse disso, vocês se confundem às vezes, ou Felipe rola essa confusão, tem até Felipe que não é Felipe. Então, não se confunde porque a gente tem uns apelidos carinhosos, então a gente acaba chamando pelo apelido outro e eu não vou falar quais são os apelidos. Então a gente não se confunde por conta disso, cada um tem o seu apelido e a gente acaba se diferenciando por isso também. Pô, conta um pelo menos. Não, o Pires é o Pires, não tem outro apelido, pronto. Você é um líder em defesas difíceis do campeonato. Um dado muito pessoal, muito bom, mas isso é preocupante na defesa em si, porque você fazendo muitas defesas, isso conclui que a zaga não está tendo um bom rendimento, digamos assim. É muito relativo. Porque assim, tem goleiros também com bastante defesas feitas, talvez num grau de dificuldade um pouco menor, mas são defesas também, né? Eu creio que está liderando por defesas difíceis tem o seu ponto positivo, porque realmente são defesas difíceis. Isso acaba valorizando não só individualmente você, mas o trabalho que está sendo bem feito também. Mas em termos de defesa feitas, a gente tem bastante goleiros com muitas defesas efetuadas na competição também. Talvez não num nível tão difícil quanto as estatísticas dizem, né? Então, assim, não é tão preocupante assim porque a gente disputa um campeonato de Série A e a gente enfrenta equipes de altíssimo nível e qualidade. O Flamengo finaliza de 17 a 27 bolas no gol por jogo. Então, se você faz um jogo contra o Flamengo, a chance de você fazer 5, 6, 7 defesas, ela é altíssima. Então, não dá para você pontuar 100% que é preocupante porque está fazendo bastante defesa e o time está sofrendo com isso, e também não dá para você descartar, falar que não tem nada a ver por conta de ser um dado, né, de estar na estatística e de você estar realmente fazendo essas defesas. Então é um contrapeso, né? Eu acho que tem uma certa vantagem dos dois lados. Assim, a gente tem que se preocupar por estar sofrendo sim em alguns jogos, talvez até demais do que o esperado, né? Em outros não. Mas dentro, eu acho que de uma relevância legal, a gente consegue ficar feliz por estar ajudando individualmente, né? E a gente sabe que coletivamente a gente tem sempre a melhorar. E, como eu falei, dentro desses dados e estatística que foi colocado, a gente está tentando achar um equilíbrio legal aí para que fique bom dos dois lados. Felipe, duas perguntinhas, uma só. No último confronto Bahia e Fortaleza, o Boeck estava no gol e você, era a Copa do Nordeste, você assistiu. Então, nesse agora você terá o protagonismo aí de estar na meta, como é essa sensação. E a segunda, a preparação em campo, a gente vê aqui a sua. Como é a sua preparação mental para cada jogo, dependendo da importância? Sobre a primeira pergunta, a gente estava jogando campeonatos diferentes, né? Eu estava jogando no Campeonato Cearense, o Boeck é a Copa do Nordeste, mas a gente que vivencia e está ali, a gente está sempre observando o adversário, independente de estar jogando ou não. Então, e creio que muda bastante também de uma competição para outra, né? Muda jogadores, muda a forma de jogar. Mas sobre isso a gente está tranquilo, acho que Fortaleza tem um elenco muito bom e independente de quem venha jogar ou não, a gente vai estar sempre dando o nosso melhor para representar bem o Fortaleza. E sobre a segunda pergunta era... Como é que você se prepara mentalmente para cada jogo? Você sonha de defesa? Cara, porra, deixa eu ver como é que eu vou falar isso para não soar como, sei lá... Eu sou um cara muito tranquilo, assim. Se eu te falar que eu não vivo nada do futebol fora daqui do meu dia a dia de treinamento e do jogo em si, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma situação, um momento ali, uma adrenalina que realmente eu tenho prazer em estar ali, em fazer aquilo, né? Eu sou totalmente desligado do futebol. Talvez isso seja a minha maior concentração para estar focado no meu próximo adversário, entendeu? Tenho alguns dados que é passado aqui pelos profissionais da área, né, na parte de análise de desempenho, né, que a gente recebe um material, isso a gente acaba acompanhando na concentração, mas eu acompanho bem pouco futebol.
Não sou um cara vidrado, não sou um cara que fico vendo vídeo de ninguém para me motivar, não fico vendo defesas, não fico vendo gols, não fico vendo... Sou um pouco desantenado, sou um cara mais família mesmo, aproveito outras coisas, porque a gente já convive com futebol praticamente 24 horas por dia, né? Então sair daqui e ficar com a cabeça no futebol, acho que não é uma maneira tão boa de você evoluir assim mentalmente, ou até mesmo o seu lado humano, né? Senão você acaba se cobrando demais e eu acho que isso não é legal. Ainda sobre esse aspecto mental, né? Você é um cara que tem o costume de jogar muito com a bola nos pés, né? Volta naquela bola, pressão do atacante, e você não parece se agoniar, né? Digamos assim, em nenhum momento. Você é um cara que está sempre tranquilo, inclusive nas suas próprias defesas a gente consegue ver isso. Você sai, você vai para cima do atacante, fecha o ângulo, não tem muito aquela questão de defesas espalhafatosas, você vai tranquilo. Você se considera um cara frio? Como é que você descreve muito essa adrenalina, mas não parece de fora, você parece estar sempre tranquilo. Talvez para quem veja de fora soe como essa frieza, né? Mas eu nunca gostei do lance de ser espalhafatoso, assim. Tanto é que eu gostava muito do Tafarel por conta de ser um cara que se posicionava muito bem, né? O Júlio César da seleção também era um cara que eu gostava de assistir jogos quando ele jogava por conta disso. Era um goleiro muito seguro, com defesas difíceis, mas defesas que exigiam o simples da defesa e não uma defesa que talvez seja defensável e o cara faça de tudo para que ela fique um milagre. Eu acho que não combina uma coisa com a outra. Então eu procuro ser o mais simples possível dentro das minhas características, né? Eu tenho uns gestos técnicos um pouco diferentes, né? Acabo usando talvez uns gestos técnicos mais próximos do futsal, que foi onde eu comecei, né? Que é o enfrentamento 1 contra 1, que é de característica algo que eu tenho como se fosse um ponto forte meu, né? Eu gosto muito dessa situação de enfrentamento. Então, como você falou, características pessoais, individuais, que todo goleiro tem a sua característica e não que eu não eu gosto desse tipo de adrenalina, como eu falei pra você, mas talvez o lance da frieza soe porque eu enfrento ali dando o meu melhor e eu sei que talvez a preocupação maior seja de quem esteja com a bola para fazer o gol, né? Eu tenho que estar o mais tranquilo possível para poder efetuar a defesa, que é o que a gente faz no decorrer da semana, né? Acho que o Guto tem vários tipos de trabalhos de ação e reação para que a gente possa ter essa tomada de decisão no tempo certo. E quanto mais você se manter dentro dessa calma, acho que mais você consegue ir para o lado do acerto em termos de realizar no tempo correto, né? Porque é 1, 2 segundos que você tem que tomar uma decisão. Se você piscar, você acaba perdendo esse time. Então, quanto mais frio e tranquilo você tiver, mais próximo do acerto você vai estar. Voltando ao assunto Felipe, você se tornou o Felipe Alves no futebol porque tinha mais de um Felipe em um determinado clube e você achou esquisito quando descobriu que o Felipe volante não era Felipe, de fato era Luiz Antônio? Cara, aqui tem bastante Felipe e eu descobri tem pouco tempo que ele não era Felipe mesmo. Eu falei, como é que pode o cara chamar Felipe e não ter nem perto do nome um Felipe? Não é nem um sobrenome, né? De repente poderia ser sobrenome também. Mas enfim, e sobre o lance do Felipe Alves, acho que foi coisa de adolescência mesmo assim. Acho que quando eu era moleque eu via... Na minha cabeça todo bom goleiro tinha um nome e um sobrenome, né? Que na época... Aí meio que associei isso e comecei a usar o Felipe Alves, mas era coisa de moleque, nada que interfira diretamente. Você disse que o Flamengo finalizava de 15 a 20, 17 a 27, eu vou falar 15 a 27, por jogo. E você falou também na análise de desempenho. Quantas bolas o Bahia finaliza por jogo? Então, normalmente a gente recebe esses dados 1, 2 dias antes dos jogos, né? Provavelmente entre hoje, à tarde e amanhã, na concentração, a gente deve receber esses dados. E eu creio também que o nosso jogo passado que eu citei, que foi um jogo muito bem feito, a gente criou em média disso daí também, de umas 15 a 22 finalizações a gol. Não sei te dizer quantas claras de gol, mas assim, a gente teve um número muito alto de finalização, de chances criadas também, e a gente acabou perdendo a partida. Então a gente também não pode pegar uma derrota e achar que também está tudo perdido, como eu já citei aqui algumas vezes, né? Não é porque você ganhou que está tudo bem e também não é que está tudo ruim quando você perde. Eu acho que tem os altos e baixos dentro das vitórias e das derrotas, e essa foi uma derrota que a gente conseguiu tirar bastante coisa boa e proveitosa para que a gente possa melhorar, para que contra o Bahia a gente possa pegar os dados do Bahia, que é os que você queria, e fazer eles também talvez ser favoráveis a gente, para podendo eliminar o ponto forte deles e tentar se sobressair dentro da partida também. TV Artilheiro.